Eu, uma boa tarde para vocês. Esse vídeo aqui vai ser exclusivamente para o tempo católico. O que o Senhor pediu para mim falar para vocês, eu vou ler para vocês, né? Olha, Jesus pediu para mim falar para vocês toda a verdade. Eu vou soltar o sonho e vou soltar as Santas Escrituras. Bora para cá? Ó, eu sonhei que eu tava vindo no caminho, vinha eu, Jesus e uma mulher, e era uma estrada carroçal, mato de um lado, mato do outro, e Jesus, né, chegou pra mim e disse assim, tu vai no templo católico falar pra eles toda a verdade. E na hora que ele falou isso, o inimigo saiu dentro do mato e avançou em cima dele. E o Senhor saiu guerreando com ele. Quando o Senhor saiu guerreando com ele, o Senhor deu um empurrão nele bastante. E ele se afastou bastante. A mulher que estava andando com o Senhor, pegou na mão do Senhor, puxou o Senhor pro nosso lado. Aí o inimigo veio novamente para pegar o Senhor novamente. E ele se tacou por cima de um escudo transparente. No momento que ele se tacou, o Senhor desapareceu. Na hora que o Senhor desapareceu, eu olhei para trás e vi que ele não transpassava o escudo, então. E eu tava dentro de um ringue junto com a mulher, aí uma mulher dentro de um ringue. E na hora que eu vi que ele não transpassava esse escudo, eu continuei o meu caminho, cheguei na frente da igreja católica. Na frente da igreja católica eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E eu peguei uma vassoura e comecei a varrer a igreja por fora. E a igreja estava cheia de sujo por fora. O que é isso? As mesmas coisas que tem dentro da igreja católica, tem por fora. Que é o quê? Os ídolos estão tudo dentro da casa dos fiéis. Por quê? Porque fizeram as idolatrias, né? Tá dentro do templo, aí fizeram o quê? Colocaram por fora. Encheram os fiéis de pecado. É de pecado, porque se a Bíblia fala que é pecado, então é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado. Vou logo falando, bora ler logo a parte de Jesus. Vou ler logo aqui em Apocalipse, primeiro que eu tô em Apocalipse, vou ler logo Apocalipse. Por que eu vou começar em Apocalipse? Para que vocês compreendam mais ainda, ó. Essas pessoas que têm idolatria vão ficar fora do reino do céu. Por quê? Porque o Senhor disse em Mateus que não é para ter ídolo, não é para adorar, é para adorar só o Senhor. Então, e as pessoas adoram, se prostam, servem, entendeu? Não pode. Ó, deixa eu ler para vocês, ó. Ficarão de fora da onde? Do reino do céu. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os ídolos. E qualquer que ama e comete a mentira. Essas pessoas ficaram do lado de fora. Os idolatras, os mentirosos, os que se prostituem, os feiticeiros, os cães e os homicidas ficaram de fora do reino do céu. Por isso que o Senhor o quê? Repreendeu Satanás, para que vocês façam a mesma coisa, repreenda ele também. Bora para lá, para ler para vocês o que foi que o Senhor falou? A tentação do Senhor lá no deserto. Aqui, ó. O inimigo tentou o Senhor lá no deserto. Do mesmo jeito o inimigo tenta um de nós. Se o inimigo tentou o Senhor, por que o inimigo não vai tentar o povo? Ele tenta e o povo cai bonitinho, entendeu? É qualquer um de nós, entendeu? Vou começar do versículo que? Do versículo 7, que é o número da perfeição, meu amado começando a falar, ó. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Novamente, levou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Você está vendo? Ele mostrou tudo, o reino do mundo, e disse que se o Senhor se prostrasse perante a ele e adorasse ele, por isso que eu digo, a pessoa se prostrou perante uma imagem, então, mas embora por cá, ó. E o que é que o inimigo tem para oferecer? O que é que o inimigo tem para oferecer ao Senhor? Que o Senhor, nas Santas Escrituras, ele diz que ele é o verbo. Aqui mesmo em João, ele disse, em 1 João, ele diz que ele é o verbo
Ele é o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E todas as coisas foram feitas por ele. Porra, então o que, é que o inimigo tem para oferecer ao Senhor? Nele, nada? Pois então, por aí você já se tira, né? Vai lá em João, 1 João, é o versículo 1 ou 2, é o que fala sobre isso. Que todas as coisas foram feitas por ele. Então, por isso que o Senhor repreendeu ele, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O Senhor falou sobre o quê? Sobre o livro de Gênesis, porque lá está escrito um mandamento que o Senhor deu, só o Senhor adorar e servir. Adorar é se ajoelhar. E servir é rezar, cantar. Rezar não, orar. Orar, servir é orar, cantar, entendeu? E as pessoas fazem isso tudo para ídolo. E vocês vão ver o que é ídolo. Mas deixa eu terminar aqui, ó. É Êxodo 20 e o versículo 4, o 5 e o 6. O 6 é um mandamento, ó. Não farás para ti imagem de escultura. Não pode ter imagem de escultura. Nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo nas águas, nem embaixo na terra, nem embaixo nas águas debaixo da terra. Não pode ter nada de imagem. Nem a imagem do Senhor não pode ter, porque o Senhor está lá no céu. Ele disse que não pode ter nada semelhança do que há lá no céu. Então nem a imagem dele não pode ter. Ó. E nem tampouco a imagem da mãe do Senhor. Por quê? Porque ela morreu, ela foi sepultada, ela está debaixo da terra. O corpo dela, o espírito dela está com o Senhor. Entendeu? Ó. Não te encurvarás a ela. O Senhor já está dizendo. Isso aqui é aquele versículo que o Senhor falou, tá vendo? Ó? Aqui é o versículo 5, ó. Não te encurvarás a ela, nem aí servirá. O Senhor já está dizendo que não é para se ajoelhar perante imagem de escultura e nem tampouco rezar, nem tampouco cantar. Porque eu sou o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Você está vendo? Tem imagem de escultura, serve a elas, ora para ela, reza para ela. Vocês estão demonstrando que odeia o Senhor. É o que está escrito no versículo. O versículo está falando sobre isso. Entendeu? O versículo 6. E faço misericórdia a milhares do que me ama e guarda os meus mandamentos. Isso é o mandamento do Senhor. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer tal coisa. Por quê? Porque é um mandamento. E nem se não fosse um mandamento. Se fosse só ele dito que não era para fazer, a gente não podia fazer. Se ele só disse, não faça, não, porque lá está escrito no versículo 4, não farás para ti. Então, ele disse que não é para fazer. Porra, então, se você fez, você quebrou o mandamento, entendeu? Só em ele dizer que não é para fazer, a gente já tem que obedecer. Avalie sendo um mandamento. Vou ler para vocês sobre o quê? Sobre as imagens. Tá aqui, ó. 9. Apocalipse 9 e o versículo. Apocalipse 9 e o versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Então, eles não fazem isso para adorar? Pois então eles não se arrependeram não. Veio uma praga muito grande, mas nem mesmo assim eles vão se arrepender, né? Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze. Vocês estão vendo o que está escrito aqui? Os demônios. Quando as pessoas se curvam perante mais de escultura, estão adorando a demônio. Não é aquele pedaço de pau de madeira, não. Estão se prostrando perante o demônio. É o que está escrito no versículo. É só vocês lerem. Tá aqui, ó. Adoram os demônios e os
ídolo de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Então, eles têm o que? Esses detalhes aqui. Por então, as imagens têm olho, elas vê, não vê. Então, elas têm ouvido, mas também não ouvem. Elas têm boca, mas também não falam. Pois então, e elas têm pé e também não andam. É o que está escrito esse versículo. Não está escrito tudo, mas a gente não sabe, a gente não está vendo. Então, você não precisa mais nem, né? Só isso aqui, ó. Ó, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. 3 coisas que ela não pode fazer. Fora as outras coisas, né? Encerrei para vocês sobre o quê? Sobre sobre o sonho que o Senhor me deu. A verdade que o Senhor pediu para mim dizer toda para o povo católico, principalmente para os padres, é essa. Que a gente não é para as pessoas ter idolatria. A casa do Senhor ela tem que ser limpa. Limpa a casa do Senhor, padre, você. Tira essas imagens de escultura de dentro da casa do Senhor. A casa do Senhor tem que ser limpa, a casa de oração tem que ser limpa. E vocês se curvar perante o Senhor, se ajoelhar perante a Ele. Entendeu? Se vocês botar ídolo lá, vocês estão chamando é o quê? O que eu li pra vocês, né? Que vocês viram que eu li abertamente. E também falei os versículos, é só vocês lerem. Entendeu? Vocês estão se prostrando perante a isso e vocês não estão nem sabendo, né? Então, por que não estão sabendo? Porque não lê. E se vocês lerem e conhecerem o que vocês estão fazendo, é porque vocês mesmo gostam de adorar o que eu acabei de ler para vocês. Então, se quer adorar o Senhor, quer amar o Senhor, se prostra só perante a Ele. Não se prostra perante a mais nada, só perante o Senhor, o teu Deus, o teu Criador, entendeu? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Sobre o que? Toda a verdade. Falei para vocês só nas Santas Escrituras, nada de mim. Tá tudo escrito, saiu da boca do meu amado, saiu da boca do amado da minha alma, do Deus de Israel. Saiu da boca do Iau, que foi morto lá na cruz do Calvário. Que a primeira coisa, ele acaba com as idolatrias que o Israel fez. Israel fez o quê? Quando estava saindo da terra da escravidão para ir para a terra prometida, eles fizeram um bezerro de ouro. O que foi que Deus fez com um bezerro de ouro? Acabou com tudo. Eles fizeram um bezerro de ouro e acabou com tudo. O Senhor acabou com aquele bezerro de ouro e ainda acabou com aquelas pessoas que se prostraram perante a Ele. Por isso que aqui no livro do Apocalipse está dizendo, na última folha de Apocalipse, no versículo 15, tá dizendo que vão ficar de fora do reino do céu, aquelas pessoas que têm idolatria. Por quê? Porque você não se curva perante o Senhor, vocês ainda querem entrar na morada do Senhor, entendeu? Serve o Senhor, ora ao Senhor, canta o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Fui!